Tá em Jogo no Ar e hoje a gente vai falar de Só Pra Elas. Até porque Dia das Mulheres está chegando, né? Então a gente vai falar de competição que reuniu mais de 400 mulheres em Estrela. Vai estar falando também de ALAF, de ASTF, de rivalidade no Vale Taquari de futsal. A gente vai falar do Lajadense e te mostrar em primeira mão aí os detalhes, inclusive o gol do Lajadense na vitória sobre o Glória de Vacaria. O Lajadense que começa a tentar retomar as vitórias no Campeonato Gaúcho. Isso e muito mais a partir de agora, tu já sabe, em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Ao vivo, no ar, mais uma edição do Tá em Jogo 2016. E a gente que hoje está falando de Lajadense, uma vitória, não dá para dizer que foi expressiva, mas foi extremamente importante, né? O Alviazul ganhou do Glória de Vacaria, a partida acabou faz alguns minutos, inclusive a gente está correndo aí, por isso que se atrasou, Tá em Jogo aí alguns minutinhos para entrar no ar, mas a gente está começando ao vivo pelo canal 15 da NET Digital, ou então para todo mundo via internet, univates.br/TV em HD, a TV Univates em alta definição. E daqui a pouquinho a gente já te mostra aí o lance do gol do Eric, do Lajadense, alguns outros lances separados pelo meu querido, glorioso Felipe Stefani, o cara mais ágil do futebol, na verdade futebol arte de travesseiro, né, o Felipe Stefani. Inclusive hoje, na câmera aberta, tu já vai ver aí os nossos convidados, e o Favaretto tá aqui, um cara importante nessa noite, que vai poder explicar o porquê que o Felipe Stefani não pôde participar da peneira da LAF, cara conhecido como filho da Brisa lá em Travesseiro, e a gente está iniciando essa edição hoje também sem o Pipe, né, o Pipe que ficou num momento mais ser criativo, esse momento deve estar comendo uma maionese, ô Favaretto. Uma maionese da Hidráulica, de novo, né? O cara que é regado a maionese, um abração, Felipe Schmidt. Daqui a pouco, se a gente conseguir, tem os detalhes dele trazendo justamente também a vitória do Lajadense por um áudio aí, ficou de não conseguir. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Porque esse momento para ele é complicado, mas enfim, tá começando essa edição do Tá em Jogo, tá também meu amigo Lucas Bruni, seja bem-vindo. Que bom que hoje a gente pode falar de futsal e poder ter uns representantes, eu posso dizer assim, da cidade de Teutônia aqui, poder falar da STF. O Favaretto já deu uma olhada ali de canto, né? Tomara que não dê briga aqui nesse clássico, essa rivalidade. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom que pode estar aqui conosco, Lucas. E que a gente pode estar falando principalmente de um time que está focando um estadual, né? Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tem que destacar que a Teutônia Futsal, para esse ano, tem limitações financeiras. Eu acho que é uma realidade de todas as equipes, as 14 equipes da Série Ouro, e eu acho que aí está o segredo dessa mudança de fórmula que foi feita 2 chaves, ao invés de todos contra todos na primeira fase. Teutônia também passa por essa reestruturação. Pelo jeito estudou bem já todo o critério também, está tudo na ponta da língua. Olha, a gente procura sempre estar afiado com essas informações, porque a gente trabalha com isso todo dia, então tem que estar bem alinhado. E já deu para dar uma pescada aí o que vem da LAF também, porque na verdade é um dos grandes rivais, né? Apesar hoje da STF ser um dos times do Vale que ainda não está, né, na Liga Nacional, a gente sabe que daqui a pouco, futuramente, pode-se pensar nisso, quem sabe num grande projeto mais à frente, mas a STF é o grande rival, digamos que geograficamente, da LAF, né? Principalmente depois que teve essa ascensão para a Série Ouro. Tá olhando já o que o Favaretto está aprontando ali? Olha, claro, né? Teutônia sempre vai estar de olho na Soeva, na ALAF, nas outras equipes, né? Mas é claro que se preocupando consigo. Acho que não adianta também, pelo que a gente conversa com a diretoria, conhece da direção, nada de fazer loucura, né? Investimentos dentro das limitações, dentro das possibilidades, para não incorrer no erro de depois ter dificuldades mais adiante. Então, pé no chão sempre, essa foi a política adotada nas contratações. Renovação de 8 jogadores, trazendo aí mais 6, 7 jogadores novos para a temporada, e é por aí o caminho. Bom, e quem trouxe jogadores novos, dá para se dizer que até uma gurizada, o pessoal que está realmente tendo um espaço, esse sim, expressivo aí, começando aí muito bem em estadual, o próprio Bruno de Guaíba, tem o Rafinha, né? Aliás, um abraço pro Rafinha, você manda um grande abraço pro Rafinha, né? Ele que é torcedor do Auro Cerulho, né? Um abraço pro Rafinha, toda a galera da LAF, esse time que está se reformulando depois de ter feito uma baita Liga Nacional no ano passado. E aí tá aqui o Favaretto, que não vai me deixar mentir, obviamente, e já vai me dizer dessa gurizada que tá chegando, por que o Felipe Stefani não teve espaço, cara? Os portões fechavam-se às 14 horas, né?
Aí, isso aqui não é vestibular, né, cara? Se atrasou? Perdeu a hora, foi, não tem Isso que é jeito. conhecido como filho da brisa, né? O cara mais rápido das quadras. E aí o cara conseguiu se A gente atrasar. deu 5 minutos de tolerância ainda, mas... Ele vai chegar com as informações daqui uns dias, pode ter certeza, também no Campeonato Municipal de Travesseiro, né? Ainda não começou, né? Em breve. A gente sempre tem olheiros, tá? Fica tranquilo, Felipe. Se precisar, importante. cara, vou te indicar de novo. Então tá. Favorito, seja bem-vindo ao Taijô. Que bom que tu pode estar novamente conosco aqui no Taijô, que tu que é um dos sócios patrocinadores aí do programa, praticamente, né? Até a gente está guardando um churrasquinho aí futuramente. Mas que bom que a gente pode falar hoje de Alaf, poder falar, na verdade, de um grupo que está se reformulando. São 6 que ficaram do ano passado para cá, né? Desse grupo, o que ia dar para tirar, assim, de os primeiros contatos, principalmente que o Giba começa a fazer, montar ali um grupo que vai realmente para dentro das 4 linhas e vai para o embate de Liga Nacional de novo e de Campeonato Gaúcho, campeonatos que começam meio que juntos, né? É uma satisfação novamente estar aqui, né? A gente poder vir falar de esporte, especificamente da Alaf, né? É um grupo novo, a gente tentou manter o que deu para manter, né? Em virtude também de toda uma questão financeira, como já foi colocado aqui pelo colega. Não tem como fazer loucura, né? Pela visibilidade toda que teve a Alaf ano passado, muitas equipes, e na maioria delas de Liga Nacional, vieram atrás dos nossos atletas. E inevitável esse desmanche, né? Mas quem trabalha com esporte sabe que isso também faz parte, né? E nós fomos também às buscas, né? Através de muita conversa com outros treinadores, indicações, vídeos, enfim. Tentamos buscar um grupo, né, dentro da nossa realidade financeira, né? E agregar, então, questão de valores, né, não muito altos, com qualidade, né? Atletas que queiram buscar seus espaços, né? E muitos deles jogando uma primeira liga, né? Então, com isso, a gente está aí. Esse é um histórico da Alaf de revelar muitos atletas, né? Então, vamos lá, mais um ano, né? A gente espera que dê tudo certo, a gente consiga de novo representar bem o Vale do Taquari, né? Juntamente com a Soeva na Liga Nacional e fazer um bom gauchão, né? Sabendo que a principal dificuldade é dosar a mesma intensidade na Liga Nacional e no gauchão. Porque são 2 focos, então o jogador foca mais num, a própria diretoria, a imprensa, né? E aquela história que a gente sempre fala do celular dual chip, né? É difícil tu manter os 2 conectados ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Então, assim, esse é o grande ainda, a grande situação que nós, inclusive também da diretoria, temos que aprender, né? Saber dosar as 2 situações, né? Secretário Júlio Saldanha, seja bem-vindo ao Taijô. Que bom que a gente tem a oportunidade de estar falando de uma competição que fez tanto sucesso em Estrela ontem, né? A competição ontem de manhã cedo. Aliás, a equipe da TV Univates estava lá madrugando, o Ronaldo Hempel, né? E quem é que estava com ele? Era o Dardi? O Eberle, Felipe Eberle, aliás, Felipe também que é de Estrela. Estavam lá cedíssimo, né? Para eles, foi 9 horas, né? 9h15 a saída. 9 horas da manhã, para esse pessoal, domingo de manhã é complicado. Madrugada. Né? É madrugada, quase. Mas que bom que tá aqui, que bom que a gente pode falar dessa competição só para elas. A gente teve a oportunidade de divulgar antes, falando com o Francis, em uma oportunidade aqui numa edição do Tá em Jogo, que é do Vale do Esporte, fazia a questão mais da logística, de organização junto com a secretaria. E a gente hoje pode falar de um evento que reuniu mais de 400 mulheres em Estrela. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo novamente, né? Muito obrigado, realmente agradeço novamente a oportunidade e realmente um sucesso o evento, foi uma proposta e uma aposta dessa parceria Vale do Esporte e Secretaria de Esportes de Estrela, e o retorno ontem se viu nas ruas, né? 435 mulheres, né? Uma prova exclusiva para femininas, realmente foi muito grato, né? O retorno, pessoas, atletas de todas as partes do estado, e um diferencial do Cango Jumps, que foi também uma aposta, e a gente nem imaginou que fosse que houvesse tantos grupos no estado. E seguindo aquela proposta da secretaria de promover o esporte. Cango Jump, desculpa interromper, mas é aquela modalidade que às vezes a gente tem na academia e também tem
na rua que as meninas passam saltitando, assim, né? O Favaretto ficou olhando, começou a rir. Aquelas molas de caminhão, entendeu? Mola de caminhão. O Favaretto já treinou também? O Favaretto é o Tentei, mas não das dei. modalidades aqui. É um equipamento que dá uma diminuída no impacto, né? E tem todo um histórico, né? E realmente foi surpreendente, né? A gente nem imaginava que tinha tantos grupos. E é raro provas que é exclusiva para esse tipo de modalidade. Pois é, a questão do conciliar a data próximo do Dia da Mulher já foi mais ou menos a intenção nesse momento ou acabou coincidindo pela organização de uma logística de um evento que era exclusivamente para o público feminino? A Estrela promove há muitos anos, em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, alguma série de atividades no sentido de comemoração e também na questão da prevenção. E o ano passado nós fizemos exatamente o dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e realmente a proposta é sim bater com essa data. E como o dia 8 cai no metade de semana, acabamos antecipando, mas faz sim dentro dessa programação chamada lá Multimulher, e enriquece um pouco mais com a parte esportiva esse período, essa comemoração nesse período lá do dia 8. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar dessa competição, tem a matéria completa. Daqui a pouco também, para te ficar grudado aí no Tá em Jogo, tem o gol do Lajadense, a vitória de 1-0 sobre o Glória de Vacaria. A gente vai te passar também aí como é que está a classificação atualizada. O Lajadense que saiu da zona de rebaixamento, estava na penúltima posição, pulou para a 9ª. Daqui a pouquinho eu passo aí os detalhes dos times. Mas só para a gente encerrar esse bloco, Favaretto, amanhã a gente tem uma estreia na LAF, dá para se dizer assim. Começa pelo menos um projeto que já se tem aí, categorias de base e tudo mais, mas amanhã inicia uma nova escolinha da LAF e que vai ser sediada no Parque do Imigrante, é isso? Exatamente. Nós temos há vários anos já uma parceria com o Nestor, em Arroio do Meio, né? Parceria LAF e Uru Barbosa, disputando o estadual. Que inclusive já foi campeão, né? Duas na Sub-9 e na Sub-13, campeão estadual. Ano passado, nas duas categorias que nós disputamos, também chegamos no quadrangular final do estadual, mas sabe como é que é, consequência, né, o título. Ficamos em terceiro numa, acho que em quarto na outra, né. Só que era um projeto que a gente já vinha lapidando, né, começa, não começa, né, mas eu acho que agora a LAF com seus 10 anos de vida, que completa esse ano, acho que chegou o momento também da gente iniciar o núcleo aqui em Lajeado, né, e fizemos um projeto a longo prazo, um projeto pensando daqui 10 anos, né. E nesses 10 anos nós temos vários pontos e um deles é essa disseminação, né, da marca LAF, né, e já em Arroio do Meio, com um trabalho muito forte com o Nestor, né, com o pessoal do Barbosa. Que continua. E agora nós vamos fazer aqui em Lajeado, né, e depois, consequentemente, né, enfim, cidades, fazer parcerias com as prefeituras e fazer esse projeto, essa marca LAF bombar aí em todo o Vale do Taquari. Tá certo. Quando a gente voltar, então, no segundo bloco, é para falar de escolinha de futsal da LAF, para quem tiver interesse. Tá começando amanhã no Parque do Imigrante, a gente vai falar de ASTF, vai estar falando só para elas e do Lajadense. Aliás, o Lajadense, vou voltar a repetir, venceu e saiu da zona de rebaixamento, quem sabe aí uma chance até possível de classificação. Quem sabe, o torcedor obviamente está apostando e daqui a pouco a gente mostra o gol do Eric e alguns lances desse jogo, que inclusive teve Lauro pegando pênalti, não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. No segundo bloco do Tá em Jogo, mandando abraço aí pro Dani Dúlios, toda a galera da Dúlios, sempre nos vestindo muito bem aqui, inclusive o Stefani aqui, meu assessor também, ele é um personal stylist, além de ser o filho da Brisa, já disse que a cor grená me caiu muito bem, que beleza, Stefani? Disse que inclusive eu fiquei mais forte, né? Não, isso ele não falou. A gente segue por aqui, até porque o Júlio acabou de dizer aqui, nosso secretário de Estrela, que já foi árbitro de jogo onde estava quem? O Favaretto e o Lucas ou não? Não, o a Lucas LAF não. e a O Lucas STF. tá fora. Lá, ele apitou a LAF e a STF. STF. Bom, eu achei que era um jogo que tava o Favaretto contra o Lucas, porque o Favaretto é boleiro, bom de bola, boleiro. Conta a lenda, né? Eu nunca vi. Mas já apitou o jogo deles, então?
Teve um período, eu fiz parte da federação de futsal e tive o privilégio de trabalhar jogos. Pela cara do Favaretto, deve ter dado briga no jogo. Não, ele foi sempre um dirigente lorde. muito educado. Frio, tranquilo. Muito calculista. Ele é muito tranquilo, a gente percebe, né, Favaretto? Pouco sanguíneo. Bastante tranquilo. Bom, a gente estava falando antes, a gente terminou o primeiro bloco falando da competição do Só Pra Elas, que aconteceu em Estrela, 9 horas da manhã, e aí o Ronaldo Rempel, querendo ou não, teve que acordar e foi até Estrela, conferir com o Felipe Eberle como é que faz a competição, cerca de 430 mulheres, inclusive o Cango Jump, e a gente vai ver como é que foi essa matéria agora. Daqui a pouco eu volto falando com o pessoal sobre essa modalidade. Diz que o Favaretto vai tentar, a próxima dele é tentar o Cango Jump. Enfim, dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto com o pessoal aqui. Domingo de sol e temperatura agradável em Estrela. Cerca de 370 mulheres participaram da segunda corrida e caminhada Só Elas. Antes da prova, alongamento e preparação para fazer bonito na prova. Teve gente que veio de longe, só para participar. Eu procuro treinar 3 vezes por semana, tá? Na esteira, corro 7 quilômetros e cuidar da alimentação, comer coisas mais saudáveis. Procurei uma nutricionista também para me orientar, acho que é isso. Vocês vieram em um grupo aí de Porto Alegre. O que motivou vocês a virem para cá participar dessa corrida? Isso foi o desafio de participar de uma corrida fora do local que a gente treina, né? Fora da zona de conforto, digamos assim. Tem gente que pratica corrida há 22 anos. O ritual para cada prova é sempre o mesmo. Antes da prova, o que não pode deixar de fazer? Comer, dormir. É necessário antes da prova, né? Qualquer prova que tu vai participar tem que ter uma boa noite de sono, né? No mínimo. E tem que te alimentar. Chega aqui, tem que aquecer. Ao meu ver, sempre fiz isso. Tanto que eu vim agora, né? Bem suadinha aqui do aquecimento. E vamos embora depois. Não podia faltar o charme da mulherada. Saia, chapéu, meia e tênis. Tudo para embelezar as atletas durante a corrida. Na hora da largada, ansiedade para começar a prova. Música para animar as competidoras e a buzina para marcar o início de mais um desafio. Depois de 5 quilômetros, as primeiras competidoras cruzaram a linha de chegada. Sabrina foi a grande vencedora na categoria geral. A atleta de Candelária fez a prova em pouco mais de 13 minutos. Eu esperava fazer um tempo abaixo de 14 minutos e conseguir fechar em 13:08. Então foi bem satisfatório. Muita preparação antes da prova? Bastante preparação. Corro 3 vezes por semana, faço reforço muscular outras 3, né? Me preparo bastante. A segunda corredora chegou logo depois. Mesmo com o segundo lugar, satisfação em terminar a prova. O sol tava mais ou menos, né? Mas foi boa a prova. O resultado foi bom pra você? Foi bom pra mim. Eu esperava isso. Nailide não conseguiu manter o primeiro lugar que conquistou na prova do ano passado. Esse ano ela chegou em terceiro, mas nada de desânimo. Foi bem satisfatório, né? Apesar de eu pensar em ter de novo o primeiro lugar esse ano, mas como eu disse, né? Bastante atletas, muito boas, né? Então, mas o resultado foi bem satisfatório também. Depois da prova, hora de hidratar o corpo e repor as energias. Muito suor depois de pular todo o trajeto em cima do Cango Jump. Foi difícil, muito difícil, calor, longa, mas é compensador, né? A corrida é compensadora. E depois quando chega no final, tipo, tu esquece a dor, tu esquece o sacrifício. Maravilhoso. Ainda mais uma corrida dessa, né? Quase Dia da Mulher, só elas. Ótimo. Foi um presente bom pra vocês. Ótimo, adorei. Tomara que tenha ano que vem que vamos vir de novo. Tá aí, teve imagem do Cango Jump, já tava ficando louco aqui, achei que não tinha imagem. E atenção pro estilo do Ronaldo, aquele óculos ali, que beleza. Aliás, as meninas ali que terminaram a prova ou todas que ganharam uma flor no final ali, secretário? Todas. É praxe, né? Toda a competição que nós organizamos, a medalha. E algum tipo de mimo ali, né? O pessoal do Vale do Esporte caprichou bastante. E em agosto vai ter o Só Pra Eles, pro Favaretto tentar ou não? Só faltava dizer que não, né, cara? É uma possibilidade, tem que preparar né? uma, talvez, acho que por peso, acho que a gente por tem um peso? pouco mais de chance. Aí vai ter a categoria só pra mim e pro Favaretto. Falando correr 7 km por dia, musculação, estamos fora. Não vai ter como. Infelizmente não vai ter como. Bom, vamos seguir por aqui, né? Já que a gente falou do Só Pra Elas, daqui a pouco a gente volta a falar dos esportes que tem lá em Estrela. Mas, Lucas,
A STF ano passado, né, já que a gente está falando de futsal, dá para se dizer que chegou no seu limite? Ela bateu até onde poderia, onde ela conseguiu? Ou tu acha que deixou a desejar? De repente poderia ter dado um passo a mais. Foi uma questão de detalhe, estava na opinião de quem via a equipe jogando, estava com a situação assim muito bem encaminhada para se classificar para as semifinais, e eu digo que aquele jogo clássico contra a LAF em Teutônia era o jogo para classificação. Mas aí a gente viu que a LAF se preparou melhor, estava muito mais afim de jogo naquele dia. A Teutônia não conseguiu se encontrar quando viu, foi sufocada, né, do início ao fim, e não teve em nenhum momento do jogo uma situação clara de reverter o quadro do jogo. Por isso, foi com méritos que a LAF ganhou aquela partida e acabou se classificando. Teve depois ainda a última chance lá em Venâncio, mas aí já era bastante tarde para tentar. O jogo mesmo da classificação era em casa. Pois é, e quando a gente fala aqui e comenta bastante, obviamente, sobre a LAF e em vários momentos sobre a STF também, parece que o quadro hoje, ele se inverte um pouco, assim, não diria que se inverte, mas a LAF, ela está hoje em outro patamar por jogar uma Liga Nacional. Ela acabou chegando no mesmo nível de a Soeva, né, uma equipe que está jogando Liga Nacional, o Atlântico de Erechim, e daí a STF parece que acaba sendo, em jogos decisivos como esse, contra o LAF, o franco atirador, né? Parece que acaba tentando o tudo ou nada. Obviamente, não desmerecendo o time da STF pela qualidade que tem, a gente sabe dos jogadores que possui, da torcida que incentiva, é um ponto positivo, mas acredito que nesse momento, para a STF tentar algo maior, até mesmo no estadual, teria que ter um investimento um pouco maior para conseguir equiparar essas outras equipes, né? Com certeza, mas também é muito relativo essa questão de investimento. No ano passado, o Teutônia venceu os 2 jogos contra o Atlântico de Erechim. E o Atlântico foi, ano passado, campeão mundial. Embora que, claro, tudo bem, o Mundial foi em Erechim, tem todo um questionamento, muitas vezes, em torno do Mundial. Mas Erechim também faz parte do mundo, né, o Favaretto? Não, mas é uma questão, assim, pela forma que é organizado o Campeonato Mundial. Mas Teutônia ganhou em Erechim, ganhou em Teutônia, e ganhou bem os 2 jogos, jogando bem. Lá em Carlos Barbosa, estava ganhando o jogo da CBF, e a CBF empatou faltando 2 minutos. Então, teve boas apresentações, ganhou da LAF na primeira fase, né? Teve bons jogos contra a Soeva, deixou na segunda fase a Soeva empatar nos instantes finais de jogo também, estava ganhando aquela partida. Então, houve um crescimento. A grande dúvida fica para esse ano, primeiro com a troca da comissão técnica. Sai o Morruga, né? E aí fica, digamos, aquele que acompanhou, né? No ano passado, a comissão técnica foi auxiliar, o Christian Carniel, que por sinal é do Pelotas também, né? Teu parceiro aí, né? Só tu que tá dizendo. E aí, o Christian assumindo, ele já vinha fazendo um trabalho muito bacana com os núcleos sociais e acompanhando a equipe principal, né? Pois é, e nesse momento, Favaretto, a STF não sendo aquela equipe que jogue uma Liga Nacional, evidentemente que a LAF fez esse papel muito tempo, né? Até tirando ano passado, a LAF era a mesma situação quando jogava contra as ditas equipes grandes, porque jogam uma Liga Nacional, uma das maiores competições do mundo e tudo mais. O fato de jogar hoje contra uma STF, ter o fato de toda a rivalidade, isso altera alguma coisa para vocês? É o time rival geograficamente, mas não está na Liga Nacional. Isso tem alguma diferença para vocês ou não? Não, acho que ano passado a STF, ela, vamos dizer assim, ela sacramentou um trabalho que já vinha sendo feito do ano anterior na manutenção do Morruga. E aí, quando tu mantém uma comissão técnica, uma filosofia de trabalho, e conseguiu renovar com vários atletas e trouxe algumas situações pontuais, acabou acontecendo o que aconteceu. Fez grandes jogos, venceu a LAF. No segundo turno, no jogo aqui em Lajeado, nós não conseguimos vencer, né? E conforme o colega colocou, realmente estava tudo bem encaminhado, né? Eu acho que o nosso empate em Bento e o nosso empate contra a STF aqui nos colocou numa situação muito difícil, né?
E aquele jogo era um jogo decisivo, tanto para a STF e nós, o empate para nós já não servia, né? Mas talvez nesses momentos cruciais, né? Onde é que ali, acho que tinha 3 mil torcedores no ginásio, em torno disso. A gente estimava 1.800, 2.000, mas enfim... Lotado, né? Assim, eu não pude ir, tinha um outro compromisso lá já, só acompanhei em flashes, né? Talvez ali alguns jogadores, né, confundiram ansiedade, jogo decisivo, né, clássico, né? E aí eu acho que nessas horas talvez pode acontecer algum tipo de situação de descontrole emocional, de desconcentração, né? E aconteceu muito isso na LAF também, né? Na própria semifinal, a LAF e a CBF, né? Nós jogamos muito melhor que a CBF e perdemos em casa de 1-0. Né? Tivemos 20 chances de fazer o gol, não fizemos e tomamos um gol inexplicável. Lá jogamos muito melhor, tomamos o gol até quase o final do jogo, 1-0, aí claro, depois botamos o goleiro, linha, consequência, né? Então é um processo assim de construção, né? Mas realmente é uma incógnita, que nem foi falado, pela questão de uma nova comissão técnica, né? Então, como é que o grupo vai reagir, né? Então, realmente, mas assim, a gente, acima de tudo, se respeita muito, né? Tanto nós, a Soeva, existe essa questão de torcedores, coisas, mas entre direção, a gente o tempo todo se ligando, trocando ideias, né? Tentando acertar. Fica essa questão de rivalidade mesmo fora de quadra, lá a torcida, a imprensa aí, ó, né? O pessoal, será que ganha, não ganha? Mas nós, diretores, tentamos e temos uma amizade fora de quadra bem legal, então é bem tranquilo. Até porque essa rivalidade sadia, na verdade, é o que acaba movimentando a modalidade, né? O que seria, por exemplo, se a gente não tivesse hoje um clássico dos vales, como a LAF e a STF numa primeira divisão? Seria prejudicial para os torcedores, para a Teutônia, para o Lajeado, assim como, por exemplo, o Lajadense caindo. E aí eu já vou aproveitar aqui o gancho. O Lajadense hoje está com 8 pontos ganhos e acaba ficando na 9ª posição depois dessa vitória de 1-0 contra o Glória de Vacaria. Está encerrado esse bloco e quando eu voltar é justamente para mostrar o gol do Eric, defesa de pênalti do Lauro, para ti, torcedor do Alves Azul, que tem certeza está querendo ver, porque talvez aí seja o momento de embalar o Lajadense, apesar de ter jogo contra a dupla Grenal, um jogo em casa e um fora. Eu explico isso e tudo, aliás, isso e muito mais. Depois do intervalo tem meu amigo Pipe chegando, com certeza, com mais detalhes dessa partida. Tudo isso no terceiro bloco do Tá em Jogo, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Tá, e voltamos a falar ao vivo pela TV Univates, né, canal 15 da NET Lajato. Já sabe nossas formas de interatividade através do facebook.com/TV Univates. Lá a gente vai postando notícias, informações para te acompanhando no nosso canal. Tem também todos os programas, se tu perdeu, quer rever alguma coisa, a nossa grade completa está no youtube.com/TV Univates. E quem chega agora é o meu querido Felipe Schmidt, o Pipinho, ele, o rei da maionese da fruteira hidráulica, tá chegando com as informações do Lajadense. Fala aí, Pipe. Boa noite, Marcos. Um abraço para todo mundo que está ligado no Tá em Jogo. O Lajadense jogou agora há pouco e venceu a equipe do Glória de Vacaria pelo placar de 1-0. Um jogo muito complicado para o Lajadense, tecnicamente não foi bom, uma das piores partidas talvez do Lajadense no gauchão, e aí veio a vitória. A gente já conseguiu observar jogos, por exemplo, contra o São Paulo de Rio Grande, contra o próprio Brasil e até mesmo contra o São José, atuações melhores da equipe do Lajadense. E curiosamente o time não venceu. Hoje, numa atuação fraca, onde poucas chances foram criadas, o Lajadense saiu vitorioso com o placar de 1-0. E isso realmente era o que importava. Independente da forma como ela fosse acontecer, tinha que ser uma vitória na noite de hoje. E isso acabou acontecendo. O Lajadense agora sai dessa situação que era muito complicada. O time estava na zona do rebaixamento. Talvez isso possa explicar um pouquinho também a má atuação da equipe, essa ansiedade de ter que somar os 3 pontos, mas enfim, foi conquistado e a partir de agora o Lajadense já começa a projetar as próximas rodadas. No primeiro momento, o Novo Hamburgo, na próxima segunda-feira, onde foi bom também essa transferência, um pedido da equipe
equipe do Novo Hamburgo. Vale lembrar que a rodada toda acontece no final de semana, com jogo no sábado e também no domingo, e o Lajadense já entra na próxima segunda-feira em campo, sabendo a sua situação real na rodada. Então, agora é o foco total nesse confronto contra o Novo Hamburgo, e é importante somar pontos lá no Vale dos Sinos, até porque o Lajadense vive ainda uma situação difícil, apesar de respirar e sair da zona do rebaixamento, mas está a uma posição da zona de classificação. Então o Lajadense tem até a possibilidade de, na próxima rodada, entrar na zona de classificação, o que seria realmente muito importante. Lembrando que depois do Novo Hamburgo vem a dupla Grenal, primeiro o Internacional na Arena Alviazul e depois saindo para jogar na Arena do Grêmio. Então, o que acontecer de pontos contra a dupla Grenal, a gente costuma brincar que é praticamente um bônus, e a gente espera que o Lajadense possa pelo menos somar um pontinho dos 6, somar um contra a dupla Grenal, não será um mau negócio. Agora, precisa tirar pontos do Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo e depois contra o Veranópolis, jogando em casa, mais do que nunca, somar os 3 pontos e quem sabe encaminhar até mesmo uma classificação. Uma partida hoje novamente ruim, mas pelo menos com um resultado positivo que deixa o Lajadense respirando, assim também como o seu torcedor que hoje saiu do estádio aliviado. Valeu, Marcos, um grande abraço. Tá aí Pipim, Felipe Schmidt, conhecido também como o príncipe do WhatsApp, porque o rei é o nosso querido técnico da LAF, o Giba, né? O rei do WhatsApp, o Giba, né? E o Felipe Schmidt, então, o príncipe do WhatsApp, chegou aí com as notícias, as informações, falando justamente do Lajadense, como tu percebeu aí, venceu de 1-0. Vamos começar a rodar, então, os lances que a gente separou. Justamente do Lajadense, essa vitória de 1-0 sobre a equipe do Glória de Vacaria. A gente vai começar com justamente o pênalti, né? Que o Baré bateu e o Lauro, né? Caiu do seu lado direito ali e conseguiu uma defesa importantíssima, porque a partir daí, estava no primeiro tempo da partida, a história poderia ter sido outra. E aí o Lauro, que muitas vezes foi até criticado pela torcida, um cara que é ex-internacional, um cara que tem diversos títulos, jogador experiente, e um dos mais badalados aí do Lajadense, conseguiu ser peça fundamental, peça-chave hoje no Lajadense. E aí é o gol do Eric, né? Ele que acaba entrando na grande área, o cara muito habilidoso, jogador que veio da base do Grêmio. E, obviamente ele chama a torcida depois, começa a dizer, inclusive nos microfones, que aqui dentro quem manda é o Lajadense. Acabou essa história de perder em casa e acabou fazendo o golaço do Eric no segundo tempo. Foi realmente importantíssimo para essa vitória do Lajadense, que acabou tomando pressão, como o Felipe Schmidt comentou. Aí a defesa outra fantástica e importantíssima do Lauro, depois uma cabeçada do Éder, depois uma chegada pela direita, mais uma vez o Lauro conseguiu cortar, porque estava chegando ali o atacante da equipe do Glória de Vacaria para conseguir concluir. Ainda teve mais uma chance a equipe de Vacaria e depois o chute acabou saindo pela linha de fundo. O Lajadense que venceu por 1-0 a equipe do Glória de Vacaria, está em 9º aí na classificação, saiu da zona do rebaixamento, está respirando de novo e está a 1 ponto da classificação. Tomara que dê tudo certo. O Edson Porto está tentando acertar o time. Aliás, hoje teve a estreia do Luiz Henrique, o zagueirão que veio para ser o xerife. Como o lateral esquerdo se machucou, ele caiu pela esquerda e acabou fazendo uma outra função. Bom, amanhã tem todos os detalhes completos aí, todas as informações desse jogo entre Lajadense e o Glória de Vacaria com a Camila Diesel no Jornal da Univates às 6h30 da tarde ao vivo. A gente segue por aqui, porque a gente estava falando de futsal, e aí amanhã a gente tem uma estreia e digamos que futsal a gente já está acostumado em Lajeado, mas mais uma gurizada que vai estar defendendo as cores da LAF, inclusive o Cláudio Borragini, conhecido como Homel, né, o Favareto. O Claudinho criou lá o Alafito, né, tem um bonequinho da LAF. É legal porque essa gurizada, ela acaba muitas vezes vendo nos jogadores como Marcelo Giba, Chico, entre outros, aí os experientes do time da LAF, agora chegando o Carlão, alguns ícones, né? Pessoas em que elas podem se espelhar e de repente seguir uma carreira, né? O próprio Alex Favareto, né? Olhar ele em quadra também é um espetáculo à parte, né? Como não deve se fazer, né? Aliás, deixa eu aproveitar o momento aqui antes do Favareto responder. O nosso querido presidente, Alexandre, está dizendo que está com toda a família assistindo via internet em HD e diz que tu está muito bonito lá no vídeo na casa dele. Vou cornetear depois, né? Realmente amanhã, então, em terças e quintas, né? Mas inicia amanhã, 8 de março, as nossas escolinhas nas categorias
de 2011 a 2001. Então, são meninos de 5 até 15 anos, né? Divididos em determinados horários, né? E também categorias, né? 2011, 2010, 9 e 8 e assim sucessivamente. Na parte da manhã e na parte da tarde, né? Porque tem muitos meninos que estudam de manhã, enfim, a gente já teve há muito tempo atrás uma pequena experiência, né? E aí a gente acabava pecando nessa situação de horário. Então a gente vai abrir os 2 turnos, né? Então é terça-feira o dia todo, quinta-feira o dia todo, no Parque do Imigrante. As inscrições serão no local mesmo, né? Quem é o comandante? É o professor Matheus, é um professor formado em Educação Física, já trabalha há tempo com futsal. E ele que vai comandar juntamente sobre a supervisão do Giba, do Nestor, e a gente também vai estar junto dando esse suporte, né? Inicialmente, vamos disputar alguns campeonatos aqui da região, algumas integrações, né? Temos no regulamento do estadual da Série Ouro ter que jogar 1 ou 2 categorias de estadual. Então a gente vai definir qual delas nós vamos jogar. Temos tempo para isso também, né? Vamos ver como vai ser a procura, enfim, qual a categoria que nós vamos estar disputando. Então vai ser um trabalho que vai iniciar amanhã, a gente devagarinho vai divulgando também, muita gente ligando, pedindo informação, né? Pois é, e aí dentre essas informações, Favaretto, quando o pessoal liga, assim, a proposta dessa escolinha da LAF, porque, bom, é um time de Liga Nacional, a ideia é a questão da formar um atleta ou busca-se mais um momento de recreação para a criança? Quem tiver daqui a pouco levando o seu filho e daqui a pouco está pensando, não, eu vou querer que meu garoto, ou que ele quer ser um jogador de futsal e que, sei lá, eu jogue uma Liga Nacional um dia. Caso, né, do nosso querido Felipe Stefani aqui. Quando a pessoa faz isso, ela está pensando correto ou, na verdade, pensa-se mais na questão de recreação nessa escolinha da LAF? Assim, a gente também é formado em Educação Física, então, na verdade, quando o pai leva o seu aluno, o seu filho, né, para uma escolinha, inicialmente é porque sabe que está colocando o seu menino numa entidade séria, numa entidade comprometida, que faz um trabalho a nível profissional, né? Mas que nós temos dentro do nosso objetivo das escolinhas, além de tudo, formar cidadãos, né? O saber ganhar, o saber perder, isso é importante, né? O conviver com outros meninos de diversas realidades, fazer jogos recreativos com outras entidades, que nem a gente já faz com a própria STF, com o Genoma Colorado, com a Soeva, com o pessoal do Santo Antônio de Estrela. Então a gente já faz vários jogos recreativos, de integração com essas entidades. Então, acima de tudo, é formar cidadãos, o saber respeitar o colega, o saber ganhar, o saber perder, o poder levar o atleta lá, conversar sobre o que é uma vida profissional, né? Se ele futuramente vai ser um jogador, cara, só o tempo vai dizer. Muitos vêm ali com outros objetivos, nós não excluímos ninguém. Então, o gordinho, que nem eu, né? Que nem tu também. Como assim? Sempre vai ter espaço, cara. Não tem jeito, cara. Mas entendeu? eu tô gordinho agora, então, antes eu era sequinho. Enfim, todas as realidades, né? A gente não exclui ninguém, né? A gente aprendeu isso, né? E o importante é ter um espelho, né? O time profissional, o time adulto, que vai espelhar. Aquele que quer seguir tem uma mira, né? Exatamente, muito bem colocado pelo Lucas. Porque se tu não tem uma equipe profissional jogando para essas crianças se espelhar, não tem, tu vai fazer só trabalho recreativo, então tu tem que colocar essas crianças em competições, né? Só claro, isso o tempo vai dizer se ela vai ser um dia profissional ou não, né? Nós tivemos esse dia o Peneirão, aqui na LAF, foram 94 meninos que apareceram de diversos estados do Brasil, inclusive, não foi só dos municípios aqui, foram mais de 40 municípios que a gente elencou, onde nós tiramos 3 meninos, e os 3 meninos já estão treinando com a equipe principal. Será que vem um Ed Show por aí? Olha, todos têm grande qualidade, só que é um trabalho que nem eu falei, a longo prazo, que
tem que ter muita calma, muita paciência. Vão ficar quase 2 anos treinando, não vão jogar. Então, é um trabalho que tem que ser construído, né? Mas, com o resultado, que a gente sabe que não vai ser imediato. E que eles têm que entender, que os pais têm que entender, que tem que ser um trabalho construído. A nossa região, e o Lucas sabe muito bem disso, o Júlio aqui, que foi meu colega também, que nossa região é uma região que trabalhou muito futebol de campo. E nunca trabalhou, não tem um histórico de futsal. Se nós pegarmos regiões tipo Tapera, Tapejares, por essa região mais central, o pessoal trabalha muito futsal. Sananduva hoje é exemplo. Novo Hamburgo, JR, são escolas na formação desses meninos, né? Nós não temos isso, nós temos que criar isso aí, criar essa identidade. Então, acho que hoje a gente inicia, amanhã, quer dizer, especificamente iniciamos esse trabalho. Alguns minutos para amanhã. Então a gente vai iniciar amanhã, vamos ver o que acontece. Mas apesar do cenário econômico desfavorável, teoricamente, este é o ano que nós vamos ter, pelo menos desde que eu acompanho 2005, os gauchões de futsal, nós vamos ter 51 equipes jogando as 3 séries. São 14 na ouro, 12 na prata e 25 na série bronze. O cara é quase... Salve-se quem puder, né, Lucas? Na bronze, nós temos muitas estreias de algumas cidades e eu vejo interessante que o futsal permite isso. O orçamento do futsal é mais enxuto do que o futebol de campo. O salário de um jogador ou a folha de pagamento de um clube, às vezes, é o suficiente para você fazer o orçamento do ano inteiro de uma equipe que está jogando a Liga Nacional e Série Ouro. Com 400 mil, 500 mil reais no ano, você faz uma equipe competitiva na Série Ouro. Pelo menos você não é rebaixado. Agora, é claro que almejar alguma coisa maior, vai investir bem mais do que a CBF. Bom, tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo, a conversa aqui vai longe. Daqui a pouco, quando a gente voltar para o último bloco dessa edição, a gente vai saber justamente dos projetos de estrela. E daqui a pouco, se tu tem vontade de estar aderindo a algum, como é que tu faz, todos os detalhes com o secretário Júlio. Depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, último bloco do Tá em Jogo aqui, o negócio é tiro rápido, até porque o tempo tá estourado, né? A gente fala demais nesse programa, mas, secretário, o pessoal hoje que reside em Estrela tem interesse nos esportes que são oferecidos, são 17 projetos sociais que vocês têm. Dá um exemplo de alguns, assim, como é que o pessoal pode procurar, até para a gente fazer também um serviço de utilidade pública aqui dentro do programa. Bom, a Secretaria tem essa gama de esportes ali, né? E a gente acabou optando para esportes mais alternativos, né? Então, a gente sabe que a região faz um trabalho muito bem feito no campo, no futsal. Então, a gente procurou focar em outros. Então, temos ali, por exemplo, atletismo, o projeto Navegar com esportes náuticos, com stand-up, canoagem, remo e vela. Tem os projetos de lutas, jiu-jitsu, capoeira e karatê. Alguns projetos via Ministério com idosos, projeto Vida Saudável. Enfim, é toda uma proposta. O próprio rugby também, né? O próprio Tag Rugby, que também o rugby agora vai passar por uma ascensão, né? A partir desse ano passa a ser o esporte olímpico e com certeza vai ter uma evolução muito grande. Então, Estrela, como temos uma equipe participando do estadual, já aproveitamos fazer o link com as escolinhas. Mas a proposta é incentivar o esporte de 8 a 80 anos, de crianças a idosos. Os projetos abrem agora a temporada, digamos assim, com o início das aulas. E é naquela proposta, né, de enriquecer. E como o Alex comentou, todo projeto com criança ele precisa ser um projeto a longo prazo, mas essa é a ideia, né, que não visando o atleta, mas e sim o cidadão. Acho que a gente já fez menção aqui outra vez do Tá em Jogo, mas não poderia deixar de ser diferente, independente de identidade partidária, ideologia. Na realidade, o trabalho que a Secretaria de Esporte de Estrela vem fazendo há muitos anos já é um trabalho sério e com muitos projetos que acaba, na verdade, dando oportunidade para várias pessoas, várias crianças, adultos, idosos. Então, acho que estão de parabéns, realmente. Que bom se a gente conseguisse ter esses bons exemplos em várias outras cidades também do Vale do Taquari, do estado, para que a gente conseguisse realmente, não falando de A ou B, mas sim
dando os méritos, porque eu acho que o pessoal de Estrela hoje tem várias oportunidades para o que é. Tanto que a gente sabe que muitos esportes que já vieram aqui, representantes de modalidades, falar sobre o seu esporte na sua cidade, acabaram recomendando muito bem Estrela justamente pela qualidade que tem dentro da secretaria. Então, parabéns, secretário. Acho muito obrigado. Independente de partido A ou B, o trabalho tem que ser realmente reconhecido. É importante que todo esse trabalho, né, ele precisa virar uma política pública. E no momento que virou uma política pública, ela vai ter a sequência independente da sigla partidária. Isso, nesse ponto, assim, a gente teve o privilégio de, pela primeira vez, dentro do município, ter alguém da área de educação física, né, que é importante para a nossa área, né, ter alguém que possa comandar ou, pelo menos, definir os rumos da secretaria. Mas, obviamente, foi feito um bom trabalho anteriormente, né, mas a gente está tentando dar essa sequência e diversificar. Também com os eventos, né, que tem eventos como o exemplo da prova feminina de ontem, que é, né, uma forma de promover o esporte e o lazer também para a cidade e para a região. Independente de política, a saúde, o bem-estar, o lazer das pessoas acabam ficando em primeiro plano. Favareto, último recado, está acabando o programa, tu sabe também é outro meio que daqui a pouco não sei se vai buscar um cargo político, tu gosta de falar uma barbaridade, tu nem deixou o secretário falar quase, mas Favareto, dá o recado final aí, quem quiser, amanhã começa a escolinha da LAF. As vagas estão sendo preenchidas, mas mais informações pode procurar também a sede. Tem a sede da LAF na frente do Pincelão, assim, né, perto da prefeitura, né? A antiga Segel, né? Segel, né? Inscrições no local, como a gente já vem falando, a gente vai estar divulgando os meios de comunicação, né? E agradecer o espaço de vocês mais uma vez aqui. Um abraço a toda a nossa diretoria da LAF, né, os torcedores. A gente está com os planos de sócio também em andamento. Temos nossos projetos sociais no bairro Muro 25, em Olarias, que atende mais de 150 crianças. Então, é um trabalho social que nós fizemos também. E gostei muito do que o professor Júlio falou aqui, que realmente talvez isso deveria ser norma. Todas as secretarias de esporte ter um profissional da área lá trabalhando. Acho que as coisas aconteceriam de uma forma diferente, né? E agradecer o espaço, né, Marco? A gente está sempre à disposição, a LAF, como entidade, está sempre à disposição para falar de tantas outras coisas que a gente toca no ano aí de 2016. Tá certo, a gente é sempre parceiro, tu sabe disso. TV Univates está sempre de portas abertas aqui para a LAF. Lucas, valeu, boa sorte também, desejo boa sorte lá para a diretoria da STF. Tenho certeza que vai ser um ano também difícil, mas de muito empenho de vocês. Quem sabe mais um representante futuramente aí também chegando nível nacional como a LAF que a gente tem agora. Obrigado pela presença. Obrigado. Dia 31 de março agora a abertura da temporada e os núcleos sociais, cerca de 200 a 250 crianças sendo atendidos pela Teutônia Futsal todas as semanas. Tá certo, valeu. Obrigado pela audiência de todo mundo. Lembrando que amanhã de manhã tem reprise, na quarta-feira de noite também tem reprise. Mandar um abraço para toda a mulherada aí do país. Amanhã é Dia das Mulheres, especial para a Nega Véia que tá me esperando, espero. Também tá ligado pro Kikão, eu pedido um X porque eu tô morrendo de fome. Tá encerrado, tá em jogo. A gente volta na próxima segunda-feira ao vivo com mais informações. Tomara que com mais uma vitória do Lajadense. Amanhã a matéria completa no Jornal do Univates. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.